Olá, pessoal! Hoje vamos dar início ao conteúdo de teorias evolucionistas. Eu me chamo Suelen, eu sou acadêmica do Instituto Federal no curso de Ciências Biológicas e eu faço parte do programa de residência pedagógica. Nessa aula, nós vamos estudar as principais teorias evolucionistas existentes. Primeiro, vamos começar com esse dualismo que existe entre o criacionismo e o evolucionismo. Primeiramente, o criacionismo, ele afirma que os organismos, o planeta e as espécies surgiram da criação de um Deus, de uma divindade que possui o superpoder de criar todas as coisas. Por outro lado, existe a ideia evolucionista que diz que as espécies sofreram alterações ao longo do tempo com a relação do meio ambiente em que habitam. E nessa aula nós vamos conhecer essas principais teorias. Então, o primeiro evolucionista que a gente vai estudar aqui é o Lamarck. O Lamarck, ele defendia a ideia de que a superfície terrestre teria sofrido grandes modificações ao longo do tempo e que os seres vivos teriam precisado se adaptar a essas modificações que aconteceram na superfície terrestre. Ele defendia que as mudanças que tinha numa espécie, ela ocorria de dois fatores, o tempo e o meio em que estavam inseridas. No tempo, ele dizia que existiam umas espécies mais complexas e outras mais simples. Então, ele explicava que essas mais simples teriam surgido recentemente e teriam se modificado menos. E as que teriam surgido há muito tempo teriam passado por várias modificações que alteraram a sua forma. E em relação ao ambiente, ele dizia que as espécies sofriam mudanças de acordo com o local em que estavam inseridos. Então, ele formulou duas leis: a lei do uso e desuso. Essa lei do uso e desuso dizia o seguinte: se você usa muito determinada parte do corpo, ela vai se desenvolver mais, e quando você não usa, ela se atrofia. Um exemplo que eu posso dar para vocês é os músculos. Quanto mais a gente malha um músculo, ele vai crescer, ele vai se aumentar o tamanho, né? Porque você usa bastante, estimula bastante o crescimento. E se você não estimula, não malha, ele fica atrofiado, digamos, não cresce o músculo, né? Então, Lamarck defendia isso. E ele dizia que essas características que apareciam quando você usava determinada parte do corpo, ela poderia ser passada para as futuras gerações. Então, é a lei dos caracteres adquiridos. Essas características que o ser adquiria, ele poderia passar para a próxima geração. Um exemplo que ele cita é das girafas. Para ele, inicialmente, havia apenas girafas do pescoço curto, mas como as folhas das árvores ficavam muito altas, ficavam lá no topo e elas tinham que se alimentar, então para elas esticarem o pescoço e usar bastante isso, esse pescoço ficou comprido, passou a ficar maior, dando origem às girafas atuais que hoje têm um pescoço comprido, né? Então ele disse que inicialmente tinha uma girafa do pescoço curto, ela utilizava bastante o pescoço para poder alcançar as folhas das árvores lá no alto, e essas características ela começou a se desenvolver. Então ele defendia a lei do uso e desuso, então o pescoço da girafa começou a ficar maior. E aí as girafas do pescoço maior passaram a se reproduzir e passaram essas características para os seus descendentes. Outro naturalista que trouxe conceitos importantes na área da evolução foi Charles Darwin e Wallace. Charles Darwin, ele formulou a teoria da evolução natural por meio da seleção natural. Ele dizia que as espécies elas tinham um ancestral em comum. O que é esse ancestral em comum? É uma espécie antiga
que sofreu algumas modificações e a partir delas surgiram novas espécies. Depois que Charles Darwin ele fez algumas observações em uma viagem durante 5 anos, ele começou a observar as espécies e os organismos e como existiam diferenças entre elas. E ele começou a observar primeiramente as espécies dos tentilhões, que são esses pássaros aqui na imagem do lado esquerdo. E ele observando esses pássaros, ele viu que esses pássaros eram de espécies distintas. Então ele chegou à conclusão que existia um ancestral em comum entre eles, uma espécie antiga, que se originou em diferentes tipos de tentilhões. E como ele chegou a essa conclusão? Ele chegou a formular a lei da seleção natural, a teoria da seleção natural, no caso, que os animais se adaptavam às condições que o ambiente favorecia. Por exemplo, um pássaro que precisa se alimentar de sementes, ele precisa ter o bico um pouco grosso e fino para poder quebrar a casca da semente se for um pouco dura. Então, ele formulou que essas características apareciam de acordo com o ambiente e com as necessidades que esse organismo tinha para sobreviver naquele local em que estava inserido. Outro exemplo também que ele utilizou para explicar essa teoria é semelhante ao exemplo anterior das girafas lá que a gente viu com Lamarck. Só que no caso aqui, Darwin, ele acreditava que existiam girafas com pescoços de tamanhos variáveis. Porém, com a seleção natural e a competição fez com que essas girafas que possuíam o pescoço mais comprido levassem as vantagens contra as que possuíam o pescoço curto. Então ele formulou o seguinte, que essas girafas que tinham o pescoço curto foram eliminadas, porque elas não tinham como se alimentar, então essas girafas morreram e sobraram somente as girafas com o pescoço comprido. E como sobrou somente as girafas com o pescoço comprido e elas começaram a se reproduzir, passou as características para os seus descendentes. Então, ele explicou que as girafas de pescoço comprido foram selecionadas para viver naquele ambiente, pois elas tinham as características necessárias para sobreviver lá. Então, aqui Charles Darwin, no caso dos ancestrais comuns, ele explicou que os seres vivos existentes teriam algum parentesco. Diferentes espécies teriam surgido de ancestrais incomuns que se modificaram ao longo do tempo. Observa aqui esse esquema, esse cladograma que a gente chama. A espécie A e B, elas são próximas, pois elas estão aí bem próximas. Deixa eu marcar aqui para vocês. A espécie aqui, ó, A e B, elas são próximas, só que as três possuem um ancestral em comum. Elas têm uma espécie em comum, só que a A e B, na evolução aqui delas, elas são da mesma ramificação, já a C é um pouco mais distante. Na próxima aula, a gente vai estudar melhor essas questões para a gente visualizar nas espécies algumas características que possui em uma que a gente visualiza na outra. Ok? Então, aqui a gente consegue ver as diferenças nas ideias de Darwin e Lamarck. O que Lamarck dizia, reformulando aqui, que a gente já estudou na aula? Que o ambiente vai induzir os seres vivos a mudar. Em um ambiente, uma estrutura do corpo é muito utilizada e tende a se desenvolver. E a estrutura que não é muito utilizada tende a se atrofiar, como a gente viu lá no exemplo das girafas. Usavam bastante o pescoço, então nas ideias de Lamarck elas utilizavam bastante esse pescoço começou a crescer por elas esforçarem para comer as folhas lá do topo das árvores, então começou a aumentar
essa característica de alongamento do pescoço. Então, e ele dizia que depois ia passar para os seus descendentes. Já Darwin, ele dizia que os indivíduos com características mais favoráveis a determinada condição ambiental têm mais chance de sobreviver, no caso aqui da seleção natural. Esses indivíduos com as características favoráveis tendem a produzir um número maior de descendentes, pois eles foram selecionados. E essas características vão ser passadas para os seus futuros filhos, para suas futuras gerações. Já o neodarwinismo, ele é outra teoria evolucionista que afirma, que as variações contínuas no ambiente das espécies vão resultar em algumas modificações que existem nos genes e nos cromossomos. Por exemplo, a mutação, que vai alterar o material genético, e a recombinação gênica, que é essa mistura dos genes, através da reprodução, quando a gente mistura as características de um indivíduo com o outro. Então, o neodarwinismo vai juntar algumas ideias de genética e de Darwin, principalmente da seleção natural, mostrando alguns fatores que podem desencadear a variabilidade genética entre os indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, as alterações no DNA faz que existam indivíduos geneticamente diferentes dentro da mesma espécie. Por exemplo, aqui no darwinismo, que eu expliquei anteriormente, ocorrem as variações. Essa teoria explica que ocorrem as variações, depois tem a seleção natural, e essas espécies selecionadas é uma espécie adaptada. Já o neodarwinismo explica que existem as mutações e a recombinação gênica. Como eu já falei, a mutação vai alterar o material genético e a recombinação gênica é a mistura de genes. Então, vai ocorrer uma variação, logo em seguida vai ter a seleção natural dessa espécie, e as espécies mais favoráveis é uma espécie adaptada. Então é isso, respondam à atividade e até mais.